Depois da tempestade, eles chegam até Gadara. Gadara era uma cidade situada nas províncias de Decápolis. Decápolis era uma região onde existia 10 cidades, por isso Decápolis. Era uma região como se fosse o Vale do Paraíba. Ela era, todas as 10 cidades ficavam ao redor do mar da Galileia. Província de Gadara era um lugar onde era situado pelos gregos. Era uma região de cultura grega, de cultura romana. Então era um povo que tinha o costume de adorar imagens. Era um povo que tinha o costume de práticas pagãs. Era um povo idólatra. Era um povo que não conhecia Deus. Pelo menos o nosso, o verdadeiro Deus. Não conheciam Jesus. Jesus sabia que alguém daquele lado, naquele lugar, precisava de uma palavra. Ei, notem que Jesus, ele sempre usava o barco para poder ensinar. Você vai ver em várias passagens, Jesus subindo no barco, ensinando a multidão de cima do barco. O barco de Jesus era uma espécie de púlpito. Púlpito. Lugar de confiança. Lugar de ministração de palavra. Púlpito. Lugar onde Jesus ensinava a multidão. Aonde as pessoas vinham para poder ouvir Jesus pregar. Ele subia no barco e a multidão se ajuntava. Jesus ensinava do barco, e por isso eu posso dizer que o barco de Jesus era como se fosse um altar, o púlpito. Mas quando Jesus chega em Gadara, ele desce do púlpito, ele desce do barco, ele sai do púlpito. Ei, deixa eu dar um ensinamento para vocês, pastores, líderes. Vai ter momento de nossas vidas, assim como Jesus, que precisaremos descer do púlpito, sair do altar, sair da igreja e ir em lugares onde não conhecem a palavra. E ir em lugares aonde muitos não querem ir. Irmãos, Gadara era uma cidade dos gadarenos, pessoas com práticas pagãs. Uma coisa é você pregar o evangelho para quem é crente e quer ouvir. Outra coisa é você pregar o evangelho para uma cultura totalmente diferente. A Bíblia diz que naquele lugar existia um homem possesso de uma legião de demônios. Legião, se você for pesquisar, equivale mais ou menos a 6.000 homens, equivalia a 6.000 soldados. Uma legião estava dentro do corpo, uma legião de demônios estava dentro do corpo daquele homem. Mas quando Jesus chega, desce do barco para poder pregar naquele lugar, aquele homem, mesmo possesso por uma legião de demônios, vai até Jesus. E a palavra diz que quando Jesus desce do barco, o endemoniado, sabe o que significa endemoniado? Endemoniado, um ninho de demônio. Há um homem que tinha um ninho de demônio dentro de si, foi ao encontro de Jesus e o adorou. Ah não, isso me chama atenção, irmão, eu fico indignado com isso, porque um homem que tinha 6.000 demônios dentro do corpo, ainda teve força para sair da onde ele estava e ir aos pés de Jesus e o adorar. E tem gente que não tem demônio nenhum e não está querendo sair de casa para adorar o Senhor. Meu Deus.
Enquanto os discípulos enfrentavam uma tempestade externa, que dentro do barco eles estavam enfrentando antes de Jesus passar e chegar do outro lado, eles estavam enfrentando uma tempestade externa. O que é tempestade externa? Se nós pegarmos para os dias de hoje, de nossas vidas, problemas, dificuldades na família. Dentro do barco eles estavam com um problema, a tempestade parece que afundar. Não tem coisa que acontece na vida da gente que parece que vai afundar, que a gente não vai resolver. Era esse o sentimento que os discípulos tinham. Não tem um jeito, a gente não vai conseguir chegar do outro lado. Nós vamos afundar, vai acabar, a empresa vai falir. Eu vou passar fome. Meu filho não vai sair das drogas, meu marido não vai se libertar, eu não vou conseguir um emprego. Não tem momentos que você fica com esse pensamento? Não tem momentos de coisas que acontecem na sua vida e você não acredita em mais nada? Não tem momentos na sua vida que o seu casamento está por um fio e você diga, agora eu vou separar. Não tem mais jeito. Tempestade externa. Mas enquanto eles estavam numa tempestade externa, do outro lado, no meio dos sepulcros, dentro de um cemitério, a Bíblia vai dizer que este homem morava dentro de um cemitério, morava nos sepulcros. Sepulcro, lugar onde é o fim da vida. Sepulcro é um lugar onde só tem coisa deteriorada, restos mortais, morte, final de tudo. Notem que um homem que talvez era um jovem que tinha um futuro inteiro pela vida, que tinha um futuro inteiro de bênçãos pela frente, estava com uma tempestade interna e foi morar dentro de um sepulcro. O diabo pegou aquele homem do início e levou ele para o fim, e fez a ele acreditar que aquele ali era a vida que ele tinha que levar. Tempestade interna. O que é tempestade interna? Aquele homem nasceu endemoniado? Será que aquele homem já nasceu e uma legião de demônios tomou conta dele? Não. Com certeza não. Ninguém nasce endemoniado. O que houve então, pastor? Talvez algumas frustrações. Talvez algumas decepções. Talvez foi enganado. Talvez caluniado. Talvez algo não deu certo na vida dele. Talvez ele fracassou algumas vezes e não teve vontade de tentar de novo. Talvez ele entrou numa depressão. E para combater a depressão, ele começou a dar lugar à ira. Porque assim, duas coisas podem acontecer nas nossas vidas quando a gente está numa tempestade interna. Quando a gente é frustrado, decepcionado, quando a gente está abatido psicologicamente, duas coisas podem acontecer. Uma delas é você ficar triste ao ponto de entrar em depressão. A outra é você dar lugar à ira e ficar muito nervoso. Ficar muito irritado, tratar mal as pessoas. Este homem, a Bíblia diz que as pessoas o prendiam em cadeias, mas nem mesmo as cadeias o seguravam. Ele batia o seu corpo, a sua cabeça contra as pedras, contra as rochas do sepulcro. Raiva. Frustrado, decepcionado, deu lugar à raiva. E quando a gente começa a dar lugar para os sentimentos em nossas vidas, nós damos lugar para os espíritos imundos se aproximarem de nós.
E os demônios, eles começam assim nas nossas vidas. Opressão. O que é opressão, pastor? Um pensamento negativo, um sentimento ruim, opressão. Uma opressão te causa sono, você dorme e continua cansado, com sono. Uma opressão te faz ver vulto. Uma opressão não significa que você está possesso, mas significa que o inimigo está rodeando a sua vida. Opressão te causa insônia, pesadelos, isso é opressão. Sonhos negativos constantes, repetidos. Irmão, se você está tendo sonhos negativos repetidamente, você está passando por uma opressão. Se você vem para o culto e você não consegue se concentrar na palavra, você tem vontade de sair da igreja, sair correndo, opressão. Você está sendo oprimido. Você está próximo de dar liberdade para o inimigo tomar conta da sua vida, opressão. Não, você precisa entender isso. O inimigo, ele não entra na vida de ninguém de uma hora para outra. Primeiro ele oprime. Eu gosto dessa passagem, Mateus capítulo de número 4, onde Jesus é tentado pelo diabo no deserto. Jesus estava sendo oprimido. Se é filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Opressão. Atira-te daqui para cima, opressão. Sabe quando o inimigo diz para você, você não vale nada, se mata. Sabe quando o inimigo diz para você, se ninguém gosta de você, opressão. Eu, uma vez já contei aqui, estava tão oprimido pelo inimigo, que eu subi em cima do terraço da minha casa, onde eu morava, um sobrado bem alto, e lá de cima, o inimigo soprou no meu ouvido, disse assim: todo o seu trabalho está sendo em vão, atira, joga lá para baixo, morre, acaba com esse sofrimento, ninguém gosta de você. Opressão. Aí eu disse para ele assim: eu estou triste, mas é porque eu sou ser humano. Mas uma coisa você não pode fazer contra a minha vida, é tomar a minha alma e entrar em mim, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e a minha vida pertence ao Senhor. Quer saber, Satanás? Atira você, se joga você, porque eu tenho muita vida pela frente. Eu disse isso para ele, e a palavra diz que resistir o mal, e o mal fugirá de vós. Imagina quantas vezes esse homem deu liberdade para o inimigo. Não tinha ninguém para pregar a palavra para ele. Talvez tentaram de outra forma. Vamos fazer uma simpatia. Vamos fazer algo aqui, vamos adorar essa imagem, vamos enterrar isso, vamos levar isso para... Talvez tentaram dessa forma, mas cada vez que tentavam de forma errada, mais liberdade se dava para os demônios entrar na vida dele. Opressão, liberdade. A Bíblia diz que esse homem estava possesso por uma legião. Tempo em tempo as pessoas o prendiam em cadeias, mas não resolvia. Era tão forte o mal que estava na vida dele, era uma legião, 6.000 demônios. Ele arrebentava as correntes. Quem trabalha com libertação e quem já me viu fazendo libertação, sabe que o negócio, que o mal é forte. E muitas vezes ele quer fazer bagunça, quer quebrar cadeira. Às vezes dá pulo alto, flutua. Para impressionar. Mas tem alguém que ele não impressiona.
Esse alguém chama-se Jesus de Nazaré. E no nome dele, ele tem que obedecer. No nome dele, ele tem que sair. Olha o que acontece. Jesus desembarca perto daquele homem oprimido, que foi oprimido várias vezes, que deu liberdade muitas vezes para o mal. Aliás, deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 24. Abre aí, vamos ler para você ver.